Acertou o enquadramento? Então vamos lá. Mais uma vez, com grande satisfação, estou aqui na casa do meu amigo e companheiro Roque Aparecido, falando dessa conjuntura internacional tão louca que está rolando principalmente aqui na América do Sul. Roque Aparecido, um militante, ex-guerrilheiro, participou da luta armada aqui no Brasil, e eu queria que você começasse falando um pouquinho do seu currículo. E claro, você entende muito de América Latina, e é por isso que eu vim mais uma vez aqui conversar com você hoje sobre essa conjuntura louca que nós estamos vivendo aqui. Fala do seu currículo. Perfeito, Onésimo. Eu agradeço essa oportunidade para estar tentando transmitir um pouco daquilo que eu conheço para todas as pessoas que vão estar nos ouvindo. E eu... Bom, minha primeira experiência internacional foi como militante político lá no Chile. No Chile, né? Participando ativamente de toda a experiência lá do governo Allende, como assessor da diretoria do Sindicato Nacional de Trabalhadores do Instituto Nacional de Capacitação Profissional, que é um pouco o Senai chileno, certo? Uhum. Bom, depois do golpe no Chile, eu vivi 3 anos de Estocolmo, na Suécia, e lá eu não aprendi nada de hambúrguer. Depois... Não fritou hambúrguer? Não aprendi nada sobre isso. E depois 3 anos em Paris, onde eu fiz pós-graduação em Sociologia do Desenvolvimento na Sorbonne. Voltando para o Brasil, também relacionado à questão internacional, eu estive um tempo trabalhando na Secretaria de Relações Internacionais do PT, inclusive nas eleições do Lula de 2002. Eu coordenei a campanha dele entre os brasileiros no exterior. Uhum. Mas, antes disso, eu já tinha sido secretário regional para a América Latina e Caribe da Federação Internacional dos Sindicatos da Química, Energia e Minas. Uma experiência. Nisso eu trabalhei de 94 a 2001. Então foi uma experiência longa, o tempo todo percorrendo a América Latina. Vivi 3 meses fazendo uma pesquisa sobre as condições dos petroleiros e na Colômbia. Fiquei 3 meses lá também, vivendo essa experiência. E fui secretário coordenador de Relações Internacionais aqui da Prefeitura de Osasco durante o primeiro governo Emídio. Então, continuo acompanhando esse processo que se desenvolve pela América Latina, porque eu entendo também que as questões se desenvolvem em contextos internacionais. E as transformações sociais não têm como acontecer em um único país. É importante que esse processo se desenvolva a nível regional e a preocupação a nível mundial. E o que a gente está vendo nos últimos tempos aí é uma forte ascensão da direita no plano internacional. Enfim, a experiência máxima aí foi a eleição de Trump nos Estados Unidos, que é o principal líder no mundo hoje dessa extrema-direita raivosa, né? Steve Bannon, que é o assessor especial na campanha de Trump, que organizou todos os processos de fake news nas campanhas, etc. Que, por sinal, também foi um dos que articulou essa parte aí na campanha de Bolsonaro aqui no Brasil, e que agora está orientando também esse processo lá na Bolívia, né?
que cabeça das maldades, coordena todo um processo a nível internacional com o apoio dos Estados Unidos, do governo Trump, concretamente, não propriamente dos Estados Unidos, mas do governo Trump. E essa ascensão, no caso aqui da América Latina, a gente teve, enfim, com a eleição do governo atual do Chile, o Piñera, de extrema-direita, a eleição do Macri na Argentina, derrotando o peronismo, certo? E as políticas neoliberais sendo implementadas amplamente no Equador. E depois disso, a gente teve também, em 2016, o golpe aqui no Brasil, certo? Onde derrubaram a Dilma, e começou todo esse processo que está hoje aí com um governo que participa de toda essa articulação internacional da extrema-direita e que também tem sua presença no processo boliviano atual. Depois a gente pode ver isso. Vamos falar da Bolívia, então, entrar na Bolívia? Certo. Então, a Bolívia, ela estava com um governo com Evo Morales, um governo que acho que já era o terceiro mandato dele, era isso? Eu não sei se era o terceiro mandato, mas era um mandato que o Chile estava crescendo muito, ele estatizou muita coisa lá. O grande produto da Bolívia me parece que é o lítio, que é o que faz as baterias, inclusive do nosso celular que nós estamos gravando aqui agora, e a economia estava bombando, indo de vento em popa para o lado dos trabalhadores, e havia desenvolvimento e distribuição de renda, vamos dizer assim. E aí, eu queria que você avaliasse todo esse processo um pouco, onde nós temos pergunta aí do Valdir Roque, nós temos pergunta do professor Roger Reis, do professor de História Emílio e da Ione. Daqui a pouco a gente vai estar falando, tentando ver essas perguntas aí, puxar no celular do Roque, que eu encaminhei para ele, para a gente ver se consegue responder. Mas eu queria que você falasse, se fosse direto no Chile, o porquê do golpe, a eleição da Bolívia. Nós falamos do Chile esses dias, é muito violento o processo. E eu queria que você entrasse na Bolívia e fizesse uma avaliação desse quadro de hoje lá. O que aconteceu lá, e pelo jeito é um golpe sanguinário que está lá. E o que pode acontecer, na sua opinião, você que tem muito a experiência internacional, principalmente num golpe sanguinário que a gente está vislumbrando lá no Chile. E tem uma pergunta que eu não lembro de quem que é, se isso pode acontecer aqui no Brasil. A gente já engata, depois eu vou ver quem perguntou isso, eu acho que foi a Ione. Bom, o que você avalia que vai acontecer lá? Primeiro, a gente nunca se assusta quando ouve falar de um golpe na Bolívia, porque a Bolívia já sofreu 193 golpes militares. Nossa. Golpes de Estado. Sim. A Bolívia teve 84 governos, desses 32 foram fruto de golpes militares e ditaduras que prevaleceram por uns tantos anos. A gente já está acostumado lá já. Então, é um país em que a estabilidade política institucional tem historicamente se revelado bastante frágil, certo? Nós tivemos agora, a partir de 2006, com a assunção do governo Evo Morales, que por sinal é o primeiro governo indígena no país, certo? Nós tivemos um processo impressionante de desenvolvimento. Em 2005, o PIB da Bolívia era de 5 bilhões de dólares. Em 2018, ou seja, em 15 anos, 10 anos, quer dizer, o PIB foi a 40,8 bilhões, ou seja, foi multiplicado por 8, entende? Isso em 10 anos. Então, é um crescimento impressionante, resultado de toda uma política econômica que teve primeiro por base a reestatização
das empresas de gás, especialmente, Gás. que é o principal produto da Bolívia, que, por sinal, o Brasil é o principal importador, o principal consumidor desse gás boliviano, certo? Então teve uma transformação incrível. As pessoas dizem que, bom, hoje, as pessoas do interior do país dizem, bom, hoje nós temos estradas asfaltadas, coisas que nunca tinha existido na região e tal, enfim. Então, toda uma melhoria na infraestrutura do país. As pessoas veem a mudança. Sim. E agora, essa questão do lítio estava avançando agora para a exploração disso, certo? Que se apostava, como no governo Lula, aqui no Brasil se apostou no pré-sal para salvar a educação, para salvar as condições de vida da população, certo? Aquele sonho. Saúde e educação. Saúde e educação, certo? Que hoje foi vendido, ou está sendo vendido, né? Lá é o lítio. Inclusive, já estava em um projeto e o presidente Evo Morales chegou faz 10 dias, parece-me, da Rússia, onde esteve lá assinando um tratado para toda um investimento no sentido de montar uma empresa nacional com um financiamento externo para a produção e o processamento do lítio na Bolívia, entende? Isso seria um grande salto para a Bolívia, certo? Entretanto, é isso que é essa cooperação internacional. É esse fato, inclusive, de um tratado com a Rússia para esse investimento, os Estados Unidos não poderiam aceitar um competidor internacional se implantando enquanto um apoio importante e no país central da América do Sul, aqui, entende? Dá para entender. Então, tinha que impedir de alguma forma. Esse processo já vem se desenrolando há algum tempo. E agora, nas vésperas da eleição, antes da eleição, pessoal dos Estados Unidos, articulado com o Camacho, já não só o candidato Mesa, que era o candidato a presidente, mas o Camacho, que se tornou o grande líder do golpe atualmente, certo? Reunião com representantes diplomáticos de vários países aqui da região, Brasil, Colômbia, Chile, Argentina, certo? Para ver como que estes países iam avaliar as eleições e, se houvesse fraude, não reconhecer a eleição. Então, já era uma articulação que estava sendo feita antes para o não reconhecimento. Você estava tentando melar antes, né? Então, é um golpe que vem se desenvolvendo, já trabalhando em cima do sendo golpe. trabalhado há algum tempo. Tinha que impedir a continuidade. Agora, a questão mais importante é que foi um golpe com características muito particulares. Primeiro, pelo grau de violência. Violência, né? Então, a tática dos golpistas foi, ao neutralizar a polícia, partir para invadir casas de lideranças do MAS, do partido do governo, certo? Queimaram a casa da irmã do Evo Morales, queimaram a casa de 2 governadores de província e partiram para o sequestro. Sequestraram as filhas de um senador que, se ele não renunciasse, iam matar as filhas. Enfim, Não dá, né? é esse nível de terrorismo, e foi justamente nesse sentido a declaração no momento que encaminhou a carta de renúncia ao Congresso Nacional, o discurso de Evo explicando por que ele estava renunciando, para não permitir, evitar
que aquele nível de violência, que aquela mortandade que estava ocorrendo, continuasse ocorrendo. Sim. Foi por isso, e unicamente por isso, para impedir a continuidade dessa violência, que Evo Morales renunciou. Sim. E, entretanto, a renúncia não quer dizer que tudo se voltou ao normal. Pelo contrário, hoje, eu não sei ainda o que aconteceu, né, que o Congresso está reunido para decidir como é que vai ficar. Porque os presidentes da Câmara, do Senado, o vice-presidente da República, todos renunciaram. Então, tem que decidir como é que vai ficar, quem vai assumir a presidência num período aí em que deve se organizar, seria no máximo de 90 dias, para a realização de novas eleições. Enfim, eu não sei em que vai resultar isso. Agora, a violência, o terror que provocou, que obrigou a renúncia das pessoas, entende? É que foi o fato determinante, e não creio que o que se iniciou com esse grau de violência vai parar rapidamente. Agora, a resistência está muito grande, já tem centenas e centenas de milhares de habitantes de todo o interior que foram para La Paz, e eu não sei exatamente agora, neste momento, está lá, e eu não sei como que está o conflito, porém, vários grupos gritando, quando chegando a La Paz, gritavam: se quiserem é guerra civil, se quiserem é guerra civil. Então, é uma situação muito grave, muito preocupante, e não sabemos ainda como que pode se desdobrar esse processo. Lá realmente está muito preocupante. Enquanto você toma sua água aí e a gente entra no segundo bloco aqui, vamos tentar ver as perguntas. Eu peço que você abra aqui o seu celular, que eu encaminhei as perguntas aqui para ele, e vamos tentar ver as perguntas que nos foram encaminhadas. Pedindo para você fazer sua inscrição, na TV Estrela, para a gente ter 1000 inscritos e a gente transmitir ao vivo. Esse daqui está sendo gravado, tá? Então vamos ler aqui as perguntas daqui a pouco, tal, do Roger Reis. Os deputados do MAS, do partido do Evo, que são maioria no Congresso boliviano, vão permitir que a senadora golpista se torne presidente ou resistirão? Isso aqui é uma pergunta do professor Roger Reis, que tem o pai boliviano. O pai dele é boliviano nato. Vamos trazer ele para falar aqui na TV Estrela. Certo. Também. O que você acha aqui então, dessa daqui? Caro Roger, na verdade a gente não sabe como é que está acontecendo neste momento, nesta tarde, a reunião do Congresso boliviano, certo? É verdade, o MAS tem maioria, as principais lideranças do MAS, a partir de ameaça a seus familiares, a partir da chantagem, foram levados a renunciar, certo? Então, eu não sei como que está agora essa articulação lá, porque as coisas estão acontecendo neste momento. Agora, a questão é como que a violência está se manifestando e também como que estão acontecendo as manifestações massivas. Centenas de milhares de pessoas apoiando o Evo Morales, que ocuparam La Paz. Como é que vai ser esse processo aí? É que no momento está ocorrendo e a gente não sabe como que vai concluir. É verdade. Valdir Roque está perguntando aqui: quais foram os erros e acertos do governo Evo Morales? Ele te mandou 2 perguntas. Você, Roque Aparecido, como avalia o processo do golpe? A avaliação, a gente já fez uma pequena introdução. Mas erros e acertos do Evo, você poderia falar alguma coisa? Sim.
Bom, primeiro, né, quando a gente estava falando aqui há pouco do crescimento econômico, da transformação da infraestrutura do país, ou da construção de uma infraestrutura mais efetiva no país, etc., já caracterizava bem em termos de desenvolvimento do país. Por outro lado, o combate à pobreza. Enfim, no início do governo Morales, a pobreza estava em mais de 60% da população. Atualmente está em 13%. Então, uma transformação nas condições sociais, nas condições de vida muito grande de toda a população, entende? Então, teve, por outro lado, uma coisa que nunca existiu, né, porque os governos da Bolívia eram governos brancos, em que os indígenas eram excluídos. Pela primeira vez também se incorporou efetivamente e se construiu, em processo de construção, a República Plurinacional, que a República Boliviana é uma república plurinacional, que incorpora todas as nacionalidades indígenas dentro do processo e consegue estabelecer uma articulação político-social muito ampla que garantiu a estabilidade durante todo esse período do governo Evo Morales, certo? Então, teve muitos benefícios. Eu acho que o Evo cometeu alguns erros, e todos os governos realmente cometem, né? Não é possível. Né? Agora, o erro político, que eu acho que foi mais complicado, foi o fato de que ele estava pleiteando, querendo concorrer mais uma vez e ir para o 4º mandato, certo? Que a Constituição, em princípio, não prevê isso. Então, houve um plebiscito em que o não ganhou por 51 e pouco por cento. E ficou toda uma disputa lá, bom, pode, não pode, quase a maioria para cá, maioria para lá. E a Corte Suprema decidiu aí com um fundamento em que talvez na cultura indígena tenha um peso muito grande, mas que não respeitava concretamente a Constituição, que era que o direito à reeleição era um direito humano que nenhuma lei poderia impedir. Entende? Bom, a Corte Suprema tomou uma decisão e o Evo concorreu e teve todo o processo de apuração, as acusações de fraude, etc. Já uma previsão por parte de setores da oposição, principalmente liderados pelo Camacho, que é um dos oligarcas ali da região de Santa Cruz de la Sierra, que é talvez a região também mais rica e mais branca da Bolívia, né? Sob a liderança dele, todo esse processo de violência que passou a ocorrer e a radicalização do processo. O próprio Evo chamou a OEA para fazer uma recontagem dos votos, a recontagem feita, a OEA, que a gente sabe sempre foi um instrumento a serviço dos Estados Unidos, sempre foi dominada por articulações feitas a partir dos Estados Unidos, certo? Chamou o inimigo para fazer a recontagem. Chamou, fez a recontagem, disse que constatou fraudes e não sei o que e tal, e que deveria anular a eleição. Evo, antes de renunciar, fez um chamado para a realização de novas eleições. Que seria substituído todo o Supremo lá, o Tribunal Superior Eleitoral seria destituído e o Parlamento elegeria um novo conselho, certo? Indicaria um novo conselho, mas também não foi aceito, a violência continuou
e levou até o final, que ele foi forçado para garantir a vida não só dele, como de muitas pessoas nesse momento, foi levado à renúncia. Eu acho que a direita perde na opinião mundial de ter implementado o golpe, uma vez que o Evo chamou um processo democrático de novas eleições. Tem mais duas perguntas aqui. Uma da Ione Margarete perguntando se a gente corre o risco aqui no Brasil de algo semelhante, um golpe, e a gente estava muito feliz com a saída do Lula. Nós fomos lá em São Bernardo, você estava junto com a nossa caravana comemorando, e aí no dia seguinte o golpe. Ela pergunta, tem a ver, nós corremos risco aqui no Brasil, e a saída do Lula, você acha que tem a ver eles já fazer o golpe no dia seguinte? O que você acha disso? Era uma pergunta, essa daí é uma pergunta minha. Uhum. E a Ione pergunta se a gente corre um risco aqui no Brasil de um golpe. Bom, primeiro a coincidência aí, né? Eu acho que não tem uma relação direta. Não tem relação direta. Também porque acho. era um processo que já vinha de radicalização muito grande. Ele já estava preparando tudo isso. Só explodiu. Aconteceu, então, né? Você viu que o Lula citou no discurso lá. Então, enfim, mas explodiu naquele momento. Mas foi apenas uma ampliação um pouco mais maior lá, né? Do que já vinha. Sim. Então, acho que não tem uma relação direta. Bom, no caso do Brasil, veja, o tal autogolpe, né? Porque aqui quem está no poder que vai dar o golpe, está querendo dar o golpe, certo? Sim. Então, o autogolpe, veja, estava vendo aí um pronunciamento de um militar aí, né? Que dizia que tem um artigo na Constituição que garante que o presidente da República pode destituir por um prazo determinado de 3 meses o STF para julgar eventuais ministros criminosos. Esses ministros seriam julgados pelo Superior Tribunal Militar. Bom, e claro, os condenados ficariam fora, e o Bolsonaro nomearia outros para o lugar. Enfim, então, uma das artimanhas. E isso seria um processo, segundo o cara, legal. Vejam, o que passa pela cabeça dessa gente, com certeza, é muita coisa. Eles são muito criativos na maldade. Agora, o que me preocupa mais é o tipo, a característica da violência utilizada pelos golpistas lá na Bolívia. Essa coisa de chegar... Eu acho que é o mais preocupante de tudo. O senador tem os filhos sequestrados, se ele não renunciar ao mandato, vão matar o filho. Aí não tem como, né? Entende? Aí é um tipo pai de que coisa... não renuncia desse jeito. E, enfim... Como a gente está um pouco sendo governado por milícias, né? É um risco sério que a gente corre aqui. Sim. Então, acho que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter e estar muito atento para como que essa coisa vai se desenvolver e como que a gente tem que agir para não permitir que chegue aos níveis que chegaram na Bolívia. Sim. Eu acho que a gente vai caminhar para o encerramento aqui. Só falando aqui um comentário que o professor Emílio falou sobre o filme Bacurau, que é praticamente um golpe numa comunidade no interior do Nordeste, e que esse golpe ele foi evitado com a organização do povo lá. O povo era muito organizado. O filme Bacurau mostra muito essa organização daquela comunidade, e com a organização eles conseguiram quebrar um poderio e um domínio de armas muito pesado, muito violento. Eu não vou contar o filme, mas vale a pena, se você não assistiu, assistir. E aí, para ter como lição de organização de uma sociedade, de uma comunidade, de um estado e de um país, né?
E, então, agradecendo também a participação do professor Emílio, que enviou pergunta. Acho que a gente vai encerrando por aqui, pedindo para você fazer sua inscrição na TV Estrela para a gente poder transmitir ao vivo. Nós estamos com 700 inscritos. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma pergunta, manda que a gente volta, até porque o golpe está em pleno desenvolvimento na Bolívia. O Roque já passa a ser o nosso comentarista internacional aqui da nossa televisão, porque conhece muito, viveu muito fora e viveu essa realidade dos golpes pelo mundo, foi exilado e já passou por isso, né, Roque? Então, deixo aqui para você, para suas considerações finais aí, e vamos encerrar. Então, inclusive no golpe lá na Venezuela em 2002, a gente estava aqui, inclusive, no processo eleitoral e tal, e eu que fui designado para ir representar o PT, levar a solidariedade do PT ao camarada Hugo Chávez lá na Venezuela, né? Então, essa relação com golpes aí já vem de longos anos. Tá bom. Bom, e a gente vai continuar acompanhando. E qualquer coisa, semana que vem dá pra gente voltar. Perfeito, semana que vem a gente faz uma atualização. Fica marcado para terça-feira que vem uma atualização, acompanhamento do golpe. Nós podemos falar do Chile, já vai ter um pouco claro a saída do Lula, que nós não falamos nada, mas vamos deixar para outra oportunidade. Perfeito. Tá bom? Um abraço para todos aí. E vamos encaminha esse bate-papo que nós fizemos aqui sobre o golpe na Bolívia com o Roque Aparecido. Um abraço, fiquem com Deus. Aperta lá a bolinha lá. Aí.